A invasão do MTST, Movimento de Trabalhadores Sem Teto, na Bolsa de Valores brasileira, surpreendeu o mercado financeiro. E a surpresa não veio simplesmente por conta do protesto ser inesperado. Veio por conta dos fatos que fizeram o protesto se mostrar como contraditório e incoerente por conta de projetos de um outro movimento de trabalhadores. Segundo os invasores, o protesto foi pela seguinte razão: ocupamos a Bolsa de Valores de São Paulo, maior símbolo da especulação e da desigualdade social. Enquanto as empresas lucram, o povo passa fome e o trabalho é cada vez mais precário. Isso depois do MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ter ido à Bolsa de Valores e conseguir captar mais de 17 milhões de reais. Quer entender tudo sobre isso? Como que foi o protesto? Como que funciona esse investimento? Continue comigo até o final desse vídeo. Eu acredito que esse seja um dos vídeos mais importantes que eu estou produzindo para o nosso canal, dada a relevância do assunto, não só pela relevância do assunto, mas também pela relevância do conhecimento que nós vamos passar. Eu acredito que vai ser muito importante para você, então quero te pedir ajuda em conseguir espalhar mais esse vídeo, compartilhando mais esse vídeo e também se inscrevendo no nosso canal, deixando a sua curtida para que o YouTube também faça isso. Então bora lá, alunos e alunas. Primeiro vamos falar como foi o protesto. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, invadiu a Bolsa de Valores de São Paulo, protestando contra o aumento do desemprego e da inflação e também contra o governo federal. A ideia deles foi fazer uma manifestação para mostrar a gravidade do problema no Brasil, enquanto outros enriquecem. E, inclusive, sobre isso eles disseram o seguinte: estamos acompanhando a situação calamitosa do país. 19 milhões de pessoas passando fome, 15 milhões de desempregados, inflação nos produtos básicos, na gasolina, no botijão de gás, e do outro lado, a duplicação do número de bilionários no país. Gente que recebe dinheiro de maneira fácil, não investe no crescimento do país. Agora, a minha opinião: desde que seja pacífico, todo ato de expressão e de protesto deve ser respeitado e até mesmo analisado por todos nós, pois não devemos apenas falar. Na maioria das vezes, é até mais importante nós sabermos escutar. Entretanto, o movimento deixou de ser pacífico, na minha opinião, quando houve a invasão de uma propriedade privada, que é a Bolsa de Valores. Muitos não sabem, mas a Bolsa de Valores do Brasil é uma empresa privada chamada B3, e ela se constitui com o objetivo de organizar e proporcionar um ambiente de negociação de ativos financeiros dentro do nosso país. Na verdade, nós podemos dizer que ela inclusive é de extrema importância para o desenvolvimento do Brasil e para nós acabarmos com problemas sociais como a fome. Quanto ao pleito dos manifestantes, eu vejo que é relevante. A fome não deveria existir realmente e, na minha opinião, inclusive, isso tem que ser parte de um esforço contínuo, seja de forma indireta ou direta, de todo mundo. Inclusive, eu acredito que todo mundo, em sã consciência, concorda que a fome não deveria existir. Porém, eu discordo no ponto que colocam o mercado financeiro, os investidores, as empresas, os empresários, ou seja, o setor privado como um todo, como os vilões, como a causa de todos os problemas. O argumento apelativo que diz que o número de ricos está aumentando, na minha opinião, é um absurdo e mais uma incoerência. Inclusive, muitas das vezes é utilizado de forma sensacionalista. Afinal, não reclamavam que havia muito dinheiro na mão de poucas pessoas? Então, se tem mais ricos surgindo, sinal que isso está mudando, não? Ou então, será que eles mudaram de opinião e agora eles querem que surja menos ricos e o empobrecimento cresça? Bem, além disso, na grande maioria das vezes, as pessoas que enriquecem chegam nesse ponto porque assumem riscos, como, por exemplo, abrindo uma empresa. Logo, nada mais justo que haja uma recompensa, senão ninguém assumiria esses riscos, ninguém montaria novos negócios, assim o desemprego aumentaria, assim como a fome também aumentaria. E felizmente, estamos vendo cada vez mais casos de pessoas pobres que estão alcançando sucesso através do empreendedorismo. E se todos nós fôssemos seguir esse caminho e condenar a existência da Bolsa, como que seria, por exemplo, a captação de recursos para a criação de novas empresas, ou então para o investimento de crescimento das empresas que já existem? Por sua vez, como que nós geraríamos novos empregos,
ou então conseguiríamos acabar com a fome. O meu objetivo não é ficar discutindo sobre quem está certo ou quem está errado. Pode até parecer contraditório, porque eu acabei de falar que eu concordo e discordo de alguns pontos. Entretanto, o que eu vejo como essencial, e é o que eu quero tentar te passar aqui, é que nós temos que ter a capacidade de escutar o outro. Pois ainda que tenhamos opiniões diferentes sobre quais caminhos que devem ser adotados, na grande maioria das vezes, todos nós queremos a mesma coisa, o mesmo resultado. Nós queremos o bem. E não falo isso sendo ingênuo ou estimulando que você seja. Nós sabemos sim que em todos os lados há pessoas com maldade. Também não é para nós ficarmos em cima do muro, apenas é para nós pararmos de achar que tudo e todos têm maldade e sempre ficarmos uns contra os outros simplesmente porque temos opiniões diferentes. Talvez os geradores de emprego nunca teriam dado tanta atenção para o problema da fome caso os movimentos não viessem alertando. Já por outro lado, existem muitos movimentos que não entendem que o incentivo ao crescimento da iniciativa privada pode ser um ótimo caminho para a solução. Muitas das vezes isso acontece por falta de conhecimento ou por defesa de postos políticos. E o projeto executado pelo MST, que são os trabalhadores rurais, é a prova disso tudo. Nos mostrou que é possível nós termos bons resultados a partir do momento que os lados opostos se escutam e buscam um ponto de vista em comum. E fez também a invasão da Bolsa de Valores pelo MTST, que são os trabalhadores sem tetos das cidades, os trabalhadores urbanos, ser tão incoerente. Os trabalhadores rurais, através do MST, captaram mais de 17 milhões de reais através de um lançamento de um CRA no mercado financeiro, com o objetivo de financiar a agricultura familiar. Os recursos serão destinados para aumentar a capacidade de produção de 7 cooperativas que produzem leite, milho, arroz, soja, açúcar mascavo e suco de uva. As cooperativas estão localizadas no estado do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e são compostas por mais de 13 mil famílias. Os títulos foram emitidos com um valor de R$ 100 cada e a remuneração de 5,5% ao ano e foram disponibilizados para todos os tipos de investidores, do institucional à pessoa física. Inclusive, essa não foi a primeira vez que o MST procurou recursos no mercado financeiro. O primeiro contato do movimento com o mercado de capitais foi em 2020, quando o MST conseguiu captar mais de R$ 1 milhão para uma cooperativa do Rio Grande do Sul. Agora você deve estar se perguntando quais são as características desse investimento. Bem, pelo ponto de vista financeiro, uma das vantagens de investir num CRA como esse do MST é a possibilidade de diversificação da carteira de investimento. Além disso, há a isenção do imposto de renda sobre o lucro. No entanto, existem alguns pontos de atenção que devem ser considerados, porque dentro da renda fixa, os CRAs podem ser um dos títulos que mais trazem risco ao investimento. Entre os principais riscos está a falta de liquidez, que pode impedir que você consiga vender os seus ativos com facilidade e resgatar o seu dinheiro. Outra desvantagem é o fato de não existir a cobertura do FGC. Caso o responsável por qualquer CRA tenha dificuldade de pagar os juros acordados, você vai ficar no prejuízo. Olhando pelo lado ESG, é uma excelente oportunidade de investir com propósito, além de financiar as commodities e também a agricultura familiar. Então, quem investe em um tipo de CRA como esse, com certeza está ajudando, está incentivando a democratização do mercado financeiro do Brasil. Valeu, alunos e alunas!